pessoal, seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus amigos Miro Nilton, Kaylor Vlogs. e o vídeo de hoje será um vídeo muito top. E nós vamos conhecer a história do português do Brasil. Até imitamos em algum momento até sotaques e a fala dos brasileiros. Há que entender um pouco como é que surgiu esse português do Brasil. E desde já pedimos a todos vocês que taquem aquele vosso like especial, maroto, muito gostoso. E não te esqueça de inscrever-se nos nossos canais, que precisamos bastante da vossa ajuda. E sem mais delongas, bora pro vídeo, que deve ser muito, mas muito interessante. Olá, Virgínia. Hoje você vai aprender um pouco sobre a história do português brasileiro. Brasileiro. Como a língua portuguesa evoluiu do latim até chegar ao que falamos hoje no Brasil. Vamos falar sobre isso. Muito interessante. Antes de começar... É, porque evoluiu muito, meu. Se você compara o Brasil com o resto dos países que também foram colonizados pelos portugueses, o Brasil ficou um pouquinho diferente, né? Até na própria gramática, ficou diferente. De dar um like neste vídeo e inscreva-se no canal. Além deste canal, eu ofereço muitos recursos gratuitos e cursos Aprender online a falar inglês, para quem hein? está aprendendo o português brasileiro. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com. Brazilian Vamos então falar um pouco sobre a história da língua portuguesa, como este idioma surgiu, como ele evoluiu do latim ao português moderno, falado nos dias de hoje. A história da língua portuguesa remonta ao século III a.C. Ah, sim. É antes de Cristo, é? É antes do Cristo, é. Mas já faz muito Foi tempo. colonizada pelos romanos. A língua falada pelas tropas romanas era o latim vulgar, uma variação coloquial do latim clássico. Antes da chegada dos romanos, muitas línguas de origem proto-indo-europeia Proto-indo-europeia. Nossa, é novidade essa pra mim, hein? eram faladas nessa região. Ao longo dos séculos, o latim vulgar, com influência dessas outras línguas, deu origem a diversos dialetos que evoluíram e se transformaram em idiomas independentes, como é o caso do galego-português. Galego-português. Deu origem a duas línguas, o galego E o português. Depois da Essa eu queda não do conheço. Império. O galego eu também não conheço, não. Olha, a primeira vez. Será que ainda existe o galego? Será? Talvez Mas transformou-se. Deve ter uma certa semelhança com... Até o próprio português já mudou, imagina o galego. Certeza. De uma certa forma também já deve ter O mudado. romano, a Península Ibérica foi invadida por muitos outros povos. Essas invasões tiveram um forte impacto na língua falada na região, que foi incorporando influências linguísticas dos invasores. Por exemplo, uma das línguas que mais influenciou a língua portuguesa foi o árabe. Nem pensava, mano. Essa foi longe. Muito. Essa eu não esperava. Nos dias de hoje o árabe é completamente diferente. Muito diferente. E a fala dele já é um tom bem agudo, né? Parece mais para chinês. Eu poderia comparar um pouquinho do árabe para o mandarim. Povos árabes viveram na Península Ibérica. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto. Vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. A oficialização do nome do idioma português ocorreu em 1290. Nossa, com a tem anos que quando você vê, mano, você para, nossa, existia pessoa nessa altura, eita, 1200. Criação da primeira Universidade de Portugal, a Universidade de Coimbra. A língua acadêmica no país, oficialmente, passou a ser o português. A padronização do português ocorreu no século XVI, com a publicação de obras literárias e gramáticas normativas, que estabeleceram regras e padrões para o idioma escrito. Essa padronização contribuiu para a consolidação e disseminação do português
como língua língua oficial. oficial em Portugal e nas colônias portuguesas. A primeira gramática da língua portuguesa, intitulada Gramática da Linguagem Portuguesa, foi publicada em 1536 pelo padre Fernão de Oliveira. Ok. E o famoso livro Os Lusíadas, de Nossa, Luís eu não conheço esse livro. Nem eu. De Luís de Camões, eu conheço o ator. Uhum. Luís de Camões, eu conheço esse ator. de Camões, foi publicado em 1572. Português A pelo língua mundo. portuguesa começou a se espalhar para outros países a partir do século XV, durante a chamada Era dos Descobrimentos Portugueses. Boa. Hoje, o português é o sexto idioma mais falado no mundo. Nossa! Tá concorrente. Sexto Mais idioma mais falado do mundo é o português. Oh. Não é fácil. Mas qual acha que seja o primeiro? Qual dessas aqui você acha que é o primeiro? Inglês. Inglês, mano. É inglês. É inglês. Eu acho que inglês é falado em todo o mundo. E o segundo? Mandarim. Sei não. Mandarim eu duvido. Acredito que Mandarim. seria O francês. segundo pode ser francês ou Francês. espanhol. Mandarim. Espanhol? meu amigo. Pode ser. Não, o segundo eu acho francês, sabe? Porque até em alguns países aqui de África. De África falam francês. Já pode ser francês o segundo. Eu yeah. vou de mandarim. Mandarim. Não, mandarim eu duvido. Mandarim Do duvido. Instituto Camões é Vamos a pesquisar quarta depois. língua Vão mais falando aí, falada meus amigos. como língua materna, ficando atrás apenas do mandarim, inglês e espanhol. Viu? Até mandarim tem em Opa. primeiro lugar. É primeiro? É. O mais falado no mundo. Deve ser porque. Mandarim é o mais meu falado no mundo? Sim. Sim, senhora. Além de inglês. Mas eu acho que talvez é por conta do número de pessoas nesse país. Sim, é por Na isso. China. Ah, mas não tinha que contar assim, tem que contar o número de países que falam. Não. Porque se for por número de pessoas. Nossa, mano, Seria o inglês. Eu acho que seria o inglês. também seria o inglês. Mano, eu acho que. Não, espera aquilo. Eu acho que não quero se dar razão por isso. Eu acho que é por número de pessoas que tem. Mas China é um dos países com mais populoso do mundo. Eu acho que seja por isso. Qual é outro país que fala mandarim além da China? Mas vai ter que viver com essa. Não, espera aí. Não, estamos a ver a classificação. Aí, eu acho que é uma classificação, sei lá, mano. 60 milhões de pessoas falam português como língua materna. Só no Brasil, são mais de 200 Tá já vendo? O milhões português também é por conta do falantes número no nativos. Brasil, porque são muitas pessoas. Atualmente, o português é a língua oficial de 9 países em 4 continentes. Portugal, na Europa, Brasil, na América do Sul, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Chuta aí! Nós tá aí, hein? Sal, Guiné Equatorial e São São Tomé Tomé e e Príncipe Na na África. África e Timor-Leste. Timor-Leste, na Ásia. Nossa, Além desse- gente que fala um Timor-Leste, o português, parece muito mais português mesmo de Portugal. Eles falam muito rápido também. Nos países, o português também é falado por uma parte da população em outros territórios pelo mundo, como em Macau, na China, Goa da Nossa. Mão e Dio, Ah, sim, Macau. na Índia. Nossa! Sim, já fiz um teste. Na Isso é China novidade falam também. português. Essa é novidade também pra mim. Eu hein? havia me esquecido, já fiz um teste de história no exame. Aham. Havia lá. Macau, na China. Aham. É um bairro. É um. Meio que Uma convívio cidade. Sim, por aí. Nossa, mano, essa é novidade, hein? Qual é o Malacca, lugar da China na que fala assim Malásia. português? Ilha Vinha lá, das Macau. Flores, na Indonésia, Batticaloa, no Sri Lanka e Ilhas ABCs, no No Caribe. Caribe. Nossa, são vários. Vamos agora falar sobre a história da língua portuguesa no No Brasil! Como você sabe, antes da chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, o território brasileiro era habitado por muitas nações indígenas. Naquela época, centenas de línguas eram faladas nessa região. E ainda hoje existem muitas línguas indígenas faladas no Brasil. Como era de se esperar, o idioma trazido pelos colonizadores foi enormemente influenciado pelas línguas faladas pelos nativos do chamado Novo Mundo. Língua Uma geral. coisa muito interessante que aconteceu no início da colonização do Brasil foi a criação de uma língua chamada língua brasílica, ou língua nossa. geral, uma mistura entre o português e o Tupi. tupi. Oh, tem um tupi?
e tem o Tupi-Guarani. Língua falada pelos tupinambás, que eram os povos indígenas que habitavam o litoral do Brasil. Essa língua franca foi criada pelos jesuítas com o intuito de melhorar a comunicação e a conversão dos povos indígenas ao catolicismo. Uma outra variação da língua geral chamada Nhengatu, ou língua geral amazônica, também se desenvolveu no norte do Brasil. Esta língua ainda é falada por alguns indígenas até hoje. Vimos no vídeo que reagimos de Lino, vimos aquela comunidade indígena falando. Foi adotada por colonos e nativos e se tornou o principal idioma falado no Brasil colônia por cerca de 2 séculos, até que, em meados do século XVIII, a coroa portuguesa proibiu o uso da língua geral no Brasil e impôs o uso da língua portuguesa. Como resultado, a língua geral e a maioria das línguas indígenas foram praticamente extintas no Brasil, mas a forte influência dessas línguas no português brasileiro moderno é inegável. Mas o que vocês acham? Vocês acham que foi bom, Moçambique também tirar algumas línguas. Temos várias línguas aqui, né? Oficializamos o português, o Brasil também é o português. Mas eu acho que tinham que manter também aquelas línguas, né? Sim, virar meio que dialetos, vamos lá. Dialeto do Brasil é uma língua indígena, já viu? Por exemplo, aqui em Moçambique também tem o português. Tem mais de 30 línguas que são dialetos de Moçambique. Eu acho que também tinham que ter deixado um pouquinho a língua Tupi-Guarani aí, ó. Muitas palavras de origem indígena foram incorporadas ao português brasileiro e são muito usadas no dia a dia, especialmente nomes de lugares, como as cidades Caraguatatuba e Pindamonhangaba, nomes de plantas Agora e animais. faz sentido. Agora faz sentido porque alguns nomes são exóticos. Sim, eu já vi isso aí. Plantas. Eu já vi, no vídeo que eu reagi com Keylor, eu aprendi porque dos nomes estranhos no Brasil. Porque alguns homens, principalmente o nome de algumas cidades, vinham por conta mesmo dessa origem de dialeto, né? De Tupi-Guarani, sei lá, essas línguas que existiam no tempo. Eu não entendi o porquê de alguns nomes, tá vendo? Alguns nomes são um pouquinho estranhos, tá vendo? Tipo Amapá. Tá vendo? Tipo Tacatá, que não é uma comida. Mas já vem dessas origens aí, Como tamanduá, capivara, cutia, cacau, tapioca, açaí, mandioca, entre muitos outros. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto, vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. Influência africana no E é português. claro que, além da influência de línguas indígenas, o português brasileiro também foi fortemente influenciado por línguas africanas. A partir de 1550, escravos africanos começaram a ser trazidos para o Brasil para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar e, mais tarde, nas minas de ouro. Durante mais de 300 anos, cerca de 4 milhões de africanos foram levados ao Brasil. Obviamente, essas pessoas falavam os seus idiomas nativos, principalmente línguas do grupo Banto. Os Banto, povo Banto. Quimbundo e Umbundo. A presença significativa dos povos Banto desempenhou um papel fundamental. Eu acho que tem algumas regiões também na África que também tem Banto. Sim, que ainda tem. Os Khoisan. Nossa, lembrou a história. Tem os Khoisan, que é 2 vezes. Na moldagem da língua portuguesa no Brasil, trazendo uma nova musicalidade, estrutura sintática e introduzindo centenas de novas palavras, como samba, capoeira, fofoca, bagunça, muqueca e muitas outras. Eu já fiz um outro vídeo sobre esse assunto, vou colocar o link na descrição. Vai conferindo aí. Novas influências linguísticas. Mais tarde, a partir do século XIX, o Brasil começou a receber imigrantes de diversas partes do mundo. Então, naturalmente, a nossa língua foi e continua sendo influenciada todos os dias por imigrantes. Com o passar do tempo, a língua portuguesa falada no Brasil foi se abrasileirando. Hoje, nossa língua abrange uma fascinante diversidade de sotaques, dialetos e regionalismos que variam
consideravelmente de uma região para outra, graças às diferentes Influências linguísticas que ocorreram em cada lugar. Existem vários dialetos locais bem definidos, como existem, o caipirês, existem. o mineirês, o paulistês. Baianês e muito outro. Paulistês, mirenês. Por isso que o paulista fala de um jeito, o nordestino fala do outro. Baianês, é isso? Né? O baianês e muitos outros. E alguns deles têm até dicionários próprios. Isso já é curiosidade. O negócio do trem. Pega esse trem aí, Gente, a língua portuguesa não evoluiu apenas no Brasil nos últimos séculos. A língua falada hoje em Portugal não é a mesma não é mais, que não foi é. levada ao Brasil em 1500. Mas, como você deve imaginar, a língua portuguesa tem evoluído de forma diferente em cada país. Hoje em dia, a língua falada no Brasil é consideravelmente diferente da língua falada em Portugal. Totalmente diferente. Mudou muita coisa. Totalmente até que não. Mano, mudou muita coisa. Eu acho que Faz muita diferença. muita diferença. Olha, Há muita eu vi um vídeo que tava uns brasileiros que estão lá em Portugal e falaram sobre a influência do português brasileiro até lá em Portugal. Que as crianças portuguesas já estão influenciadas ao português do Brasil. Sério? Isso significa que o português dele já está diferente. Já está diferente mesmo. Porque se não fosse, não seria tão forte assim. Mas se até algumas pessoas de Portugal dizem, nossa, os nossos filhos já estão a nascer, já estão a crescer, a falar com sotaque, até com aquela fala do brasileiro. Já viu? Mas é por conta da influência do português do Brasil. Eu acho que é por esta razão que em Portugal muitas pessoas denominam o idioma falado no Brasil como brasileiro. Exato, falam e assim. Alguns linguistas brasileiros também defendem que falamos brasileiro ou Brasileirês. brasileirês. Eu gosto de chamar a nossa língua de português brasileiro, porque... Para tu perceberes isso, acontece até em alguns lugares onde tu possas fazer um cadastro, seja um aplicativo. Você vai lá, vai colocar língua. Português Portugal, português Brasil. Mano, vai me dizer que não tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. As expressões são diferentes. Só aqui no YouTube, quando é português de Portugal, coloca subscrição. Mas quando coloca YouTube, português Brasil, coloca inscrição. Já viu? Subscreva-se ou inscreva-se. É diferente. Eu acho que isso deixa claro que falamos uma variação da língua portuguesa. Mas eu não duvido que no futuro nossa língua se separe totalmente do português. Afinal, a história nos ensina que as línguas estão em constante alteração, evolução e atualização. Então, quem sabe? Bom, eu poderia passar horas falando sobre a evolução da língua portuguesa, mas eu vou parar por aqui. Eu não incluí muitos detalhes sobre a história do português neste vídeo, porque é um assunto longo e complexo. Se você quiser adicionar alguma informação, comenta aí! Obrigada por assistir a este vídeo até o final. Se você quiser apoiar meu canal e ter acesso à transcrição deste vídeo, link na descrição, família. Vídeos disponíveis neste canal, inscreva-se no Speaking Brazilian YouTube Club. Você pode experimentar este programa por uma semana sem nenhum custo. Para saber mais, visite o site www.speakingbrasilia.com. Antes de ir embora, lembre-se de deixar o seu like e inscreva-se no canal. Comente. Eu adoraria saber o que vocês têm a dizer sobre este vídeo. Até a próxima! Conferimos aqui o vídeo da nossa irmã amiga, a Virgínia, que nos ensinou sobre o português. E percebemos que o português praticamente, mano, sofreu uma transformação. No Brasil mudou. Mudou mesmo. O português do Brasil já não é mesmo o português do Portugal. É português como um idioma, mas já não é a mesma coisa. Tem muita coisa aqui por detrás, até a própria gramática já é meio diferente. Os brasileiros já têm a própria gramática, né? Tem um próprio dicionário. Tem um próprio dicionário. Até o dicionário tem em cada estado. Já viu? Viu que falaram que o paulista tem o outro e... Já viu? É diferente. Conforme eu falava ela, daqui a algum tempo, vamos perceber que o português vai existir mesmo uma época que vai falar português Brasil não é o mesmo que Portugal. Tipo, definitivo.
Definitivo. E nós nem sabemos onde é que estaremos nessa altura. Porque, ó, estamos lá, tá a ver? Nós estamos no meio. Pegamos Portugal, pegamos o Brasil. Na escola nos ensinam português de Portugal. Mas Exatamente. nós, em casa... Falamos português do Brasil. Já viu? Mas é isso, família. Obrigado por terem conferido mais um vídeo. O vídeo ficou longo. Obrigado por terem conferido. Não te esqueça de deixar aquele vosso like. Inscreva-se no canal. Um forte beijo e abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!